Imagine conhecer alguém que parece perfeito demais para ser verdade. Alguém que diz exatamente o que você quer ouvir. Que aparece na hora certa. Que faz tudo parecer mágico. E então descobrir que tudo era mentira. Que cada sorriso escondia uma intenção. Que cada gesto escondia um plano. Mas e se no meio dessa mentira toda nascesse um amor verdadeiro? E se a pessoa que te enganou se apaixonasse de verdade por você? Essa é a história de Lívia e Caio. Um amor que começou com mentiras, mas se transformou em algo impossível de fingir. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. São Paulo, a cidade que nunca dorme. As luzes piscam. O trânsito nunca para. E foi nesse caos urbano que dois mundos se encontraram. O dela, feito de arte e sonhos. O dele, feito de segredos e mentiras. Mas quando os olhares se cruzaram pela primeira vez, nenhum dos dois imaginou que aquele encontro mudaria tudo. O salão do Instituto Cultural estava lotado. Pessoas elegantes circulavam com taças de champanhe. Conversas baixas ecoavam pelas paredes brancas. Obras de arte espalhadas por todos os lados. Pinturas. Esculturas. E no canto, quase escondida, a exposição fotográfica. Lívia Antunes ajeitou a câmera no pescoço pela 10ª vez. Nervosa. As mãos suavam. Essa era sua primeira exposição grande. 25 anos. Fotógrafa freelancer. Lutando para ser vista em um mercado saturado. E agora, finalmente, uma oportunidade. Respira, murmurou para si mesma. Você consegue. As fotos na parede mostravam a natureza brasileira, florestas, cachoeiras, animais silvestres. Mas havia uma série específica que chamava a atenção. Imagens de uma área de preservação ambiental, árvores cortadas, terra devastada, beleza destruída. Lívia capturou tudo isso, sem saber que aquelas fotos guardariam segredos perigosos. São suas? Perguntou uma voz grave atrás dela. Lívia virou e viu ele pela primeira vez. Caio Moretti, 37 anos, terno impecável, cabelo bem cortado, olhos escuros que pareciam ler pessoas como livros, um sorriso discreto nos lábios. Bonito, muito bonito. Do tipo que fazia mulheres pararem para olhar 2 vezes. São, disse Lívia tentando soar confiante. Caio se aproximou. Estudou as fotos. Os olhos percorriam cada detalhe, cada sombra, cada luz. São incríveis. Você tem um olhar único. O coração dela acelerou. Obrigada. Essa série aqui. Ele apontou para as fotos da área devastada. Onde foi tirada? Vale do Ipê. Uma reserva no interior. Lívia cruzou os braços. É triste ver o que estão fazendo com aquele lugar. Caio assentiu. O rosto sério. Realmente triste. Pausa. Me desculpa a falta de educação. Sou Caio Moretti. Estendeu a mão. Lívia apertou. A mão dele era firme, quente. Lívia Antunes. Prazer, Lívia. O sorriso dele se alargou. Trabalha só com natureza? Não. Faço de tudo um pouco. Ensaios, eventos, o que aparecer. Ela deu de ombros. Artista independente. Você sabe como é. Deve ser difícil. É, mas vale a pena. Lívia olhou para as próprias fotos. Quando você consegue capturar algo verdadeiro, algo que faz as pessoas sentirem, vale cada dificuldade. Caio a observou. Havia algo genuíno nela, algo puro, tão diferente do mundo em que ele vivia. Um mundo de terno e gravata, de contratos e cláusulas, de mentiras necessárias. Por um momento sentiu algo estranho, uma pontada de culpa, mas ignorou. Você é de São Paulo? Perguntou ele mudando de assunto. Sou Zona Norte, e você? Sul. Caio colocou as mãos nos bolsos. Trabalho com consultoria. Nada muito interessante comparado ao que você faz. Mentira número 1. Ele não era consultor cultural, era advogado corporativo.
especializado em encobrir escândalos, e estava ali com um propósito específico. As fotos de Lívia mostravam áreas onde seus clientes operavam ilegalmente. Ele precisava daquelas imagens, ou melhor, precisava que elas desaparecessem. Consultoria de quê? Perguntou Lívia. Cultural. Ajudo empresas a investirem em arte. Mentira número 2. Por isso estou aqui hoje. Que interessante. Os olhos dela brilharam. Deve conhecer muita gente. Conheço. Caio deu um passo mais perto. Mas ninguém tão talentoso quanto você. Lívia corou. Desviou o olhar. Você mal conhece meu trabalho. Não preciso conhecer todo para saber que é especial. Ele sorriu. O tipo de sorriso que derrete defesas. Assim como você. O coração dela disparou. Você é sempre assim? Tão... direto? Só quando encontro algo que vale a pena. Caio segurou o olhar dela. Intenso. Penetrante. Aceita tomar um café comigo? Gostaria de conversar mais sobre seu trabalho. Lívia hesitou. Havia algo nele. Algo magnético. Mas também algo que a deixava desconfortável. Como se fosse bom demais para ser verdade. Não sei. Só um café. Ele levantou as mãos. Prometo não morder. Ela riu. Tá bem, um café. E foi assim que começou. Com uma mentira envolta em um sorriso. Com intenções ocultas por trás de palavras doces. Mas também com algo que nenhum dos dois esperava. Uma conexão, pequena, mas real. Os dias seguintes foram um turbilhão. Caio a procurou no dia seguinte. Ligou. Mandou mensagem. Convidou para jantar. Para conhecer lugares novos. Para conversar até tarde da noite. E Lívia se viu caindo. Rápido. Profundo. Ele era atencioso. Lembrava dos detalhes que ela mencionava. Perguntava sobre o trabalho dela. Sobre os sonhos. Ouvia com atenção. Não interrompia. Fazia ela se sentir vista. Importante. Especial. Você é diferente dos homens que eu conheci. Disse Lívia uma noite, os dois sentados em um banco de praça. Caio sorriu. Diferente como? Presente. Você realmente escuta. Ela olhou para ele. Hoje em dia isso é raro. Ele sentiu a culpa de novo. Mais forte dessa vez. Porque era verdade. Ele estava presente. Mas por razões erradas. Ou pelo menos começou por razões erradas. Porque agora, 2 semanas depois, ele não tinha mais certeza de nada. Você me faz querer ser presente, disse ele. E dessa vez não estava mentindo. Lívia encostou a cabeça no ombro dele. Eu gosto de você, Caio. O peito dele apertou. Eu também gosto de você. E gostava. De verdade. Mas ainda não tinha coragem de contar a verdade. Ainda não havia pedido as fotos. Ainda estava tentando encontrar uma forma de fazer isso sem machucá-la. Mas quanto mais tempo passava com ela, mais difícil ficava. Uma noite, depois de um jantar, Caio recebeu uma ligação. O chefe dele. A voz dura. Impaciente. Você já conseguiu as fotos? Caio olhou para Lívia, que esperava na calçada. Ainda não. Moretti, já faz 3 semanas. A empresa está pressionando. Precisa daquelas imagens. Ou você as consegue, ou nós encontramos outra forma. Que forma? Não é da sua conta. Só faça seu trabalho. Desligaram. Caio guardou o celular. O estômago embrulhado. Ele sabia o que outra forma significava. Intimidação, processos falsos. Ou pior, não podia deixar isso acontecer com Lívia. Tudo bem? Ela perguntou quando ele voltou. Tudo. Caio forçou um sorriso. Só trabalho. Você trabalha demais. Lívia segurou a mão dele. Precisa descansar. Eu sei. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Mas vale a pena. Me permite estar com você. Ela sorriu. Aquele sorriso que ele estava começando a amar. Aquele sorriso que o fazia esquecer quem realmente era. Aquele sorriso que o fazia querer ser alguém melhor. Mas a realidade não esperava. Caio precisava tomar uma decisão. Ou traía Lívia, ou traía o emprego. E o tempo estava acabando.
Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, Caio pensou: o que eu estou fazendo? Nunca imaginou que se apaixonaria. Nunca imaginou que aquela missão simples viraria um pesadelo emocional. Nunca imaginou que encontraria alguém que o faria questionar tudo. Eu preciso contar para ela, pensou, antes que seja tarde demais. Mas não contou, porque tinha medo. Medo de perdê-la. Medo de ver a decepção nos olhos dela. Medo de destruir o único momento de felicidade real que teve em anos. E foi esse medo que o fez continuar mentindo. Dia após dia, semana após semana, construindo um castelo de cartas, sabendo que uma hora ia desmoronar, mas rezando para que durasse só mais um pouco, só mais um momento, só mais um sorriso dela. Lívia não desconfiava de nada. Estava apaixonada, completamente. Via Caio como o homem dos sonhos. Gentil, atencioso, interessante. Tudo que sempre quis. Toda noite agradecia por tê-lo encontrado. Toda manhã acordava pensando nele. Eu acho que estou me apaixonando, contou para a melhor amiga, Marina. Marina sorriu. Acho, você já está apaixonada há semanas. É diferente agora. Lívia abraçou a própria xícara de café. É mais profundo, mais real. Ele sente o mesmo? Acho que sim. Lívia corou. Pelo menos parece sentir. Então seja feliz. Marina apertou a mão dela. Você merece. E Lívia acreditou. Acreditou que finalmente encontrou algo verdadeiro. Acreditou que o universo conspirou a favor dela. Acreditou que nada poderia dar errado. Mas acreditou errado. Porque do outro lado da cidade, em um escritório de vidro e aço, pessoas planejavam. Pessoas que não ligavam para sentimentos. Pessoas que só ligavam para lucro. E Lívia estava no caminho delas. Se Moretti não resolver, nós resolvemos, disse o homem de terno cinza, o CEO da empresa. Aquelas fotos não podem vir a público. E a fotógrafa? Perguntou outra voz. Não importa. Faça o que for necessário. E com essas palavras o destino de Lívia e Caio foi selado. O castelo de cartas estava prestes a desmoronar. A verdade estava prestes a explodir. E o amor que nasceu da mentira estava prestes a ser testado da forma mais cruel possível. Mas naquele momento nenhum dos dois sabia. Naquele momento estavam juntos, rindo, sonhando, acreditando que tinham todo o tempo do mundo. Acreditando que o amor era suficiente. Mas logo descobririam que às vezes o amor não basta. Às vezes a verdade precisa ser dita, mesmo que doa, mesmo que destrua, mesmo que mude tudo para sempre. E essa verdade estava chegando, rápida, inevitável, como uma tempestade no horizonte. 2 meses se passaram desde o primeiro encontro. Lívia e Caio estavam inseparáveis. Jantares, caminhadas, noites conversando até o amanhecer. Para ela, era perfeito. Para ele, era tortura. Caio acordava toda manhã com o peso da mentira. Olhava para Lívia dormindo ao lado dele, o rosto sereno, os cabelos espalhados no travesseiro, e sentia o peito apertar. Ela confiava nele, completamente. E ele estava traindo essa confiança todos os dias. O trabalho pressionava cada vez mais. Ligações constantes, e-mails ameaçadores. A empresa queria as fotos, não importava como. Caio tentava ganhar tempo, inventava desculpas, mas sabia que não poderia adiar para sempre. Moretti, você está testando minha paciência, disse o chefe em uma reunião. Já fazem 2 meses. 2 meses, e você não trouxe nada. Estou construindo confiança. Ela não vai simplesmente entregar as fotos para um estranho. Caio manteve a voz firme. Preciso de mais tempo. Tempo é dinheiro, e você está nos custando muito. O chefe se inclinou para a frente. Última chance, 1 semana. Se não conseguir, vamos por outro caminho. Caio sabia o que isso significava. Conhecia os métodos da empresa, já tinha visto acontecer antes. Pessoas sendo intimidadas, processos inventados, vidas destruídas. Não podia deixar isso acontecer com Lívia. Vou resolver, prometeu, mas não sabia como.
Naquela noite, Lívia preparou um jantar especial. Velas na mesa, música suave, vinho. Ela usava um vestido simples, mas ficava linda. Sempre ficava linda para ele. "O que estamos comemorando?" perguntou Caio, tentando sorrir. 2 meses juntos. Lívia serviu o vinho. 2 meses desde que você entrou na minha vida e mudou tudo. A culpa perfurou mais fundo. Lívia, eu sei que parece cedo. Ela sentou. Mas eu sinto algo por você que nunca senti antes. Algo real. Algo que me faz acreditar no futuro. Caio segurou a mão dela. Eu também sinto. Mesmo? Os olhos dela brilhavam, esperançosos. Mesmo. E era verdade. Ele sentia. Mas também sentia a mentira crescendo entre eles como um muro invisível. Lívia, eu preciso te contar. O celular dela tocou, interrompendo. Ela olhou a tela, franziu a testa. Número desconhecido. Não atende, disse Caio. O coração acelerado. Algo estava errado. Mas ela já tinha atendido. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma voz distorcida. Masculina, ameaçadora. Senhorita Antunes, as fotos que você tirou no Vale do Ipê. Sugiro que as destrua. Lívia ficou pálida. Quem é você? Não importa. O que importa é que essas fotos podem causar problemas para você. Grandes problemas. Destrua-as e esqueça que elas existiram. A ligação cortou. Lívia olhou para o celular, as mãos tremendo. O que foi? Perguntou Caio, já sabendo a resposta. Alguém me ameaçou. A voz dela saiu trêmula. Por causa das fotos do Vale do Ipê. Caio se levantou. O que eles disseram exatamente? Lívia repetiu. As lágrimas começavam a se formar. Caio, eu estou com medo. Ele a abraçou. Forte. Protetivo. Não vai acontecer nada com você. Eu prometo. Como você pode prometer? Ela se afastou. Você ouviu. Eles sabem onde eu moro. Sabem meu número. Eu vou cuidar de você. Caio segurou o rosto dela. Confia em mim? Ela olhou nos olhos dele. Aqueles olhos que a faziam sentir segura. Confio. Então me deixa resolver isso. Lívia assentiu. Encostou a cabeça no peito dele. E Caio sentiu o peso do mundo nos ombros. Porque sabia quem fez aquela ligação. Sabia que foi ordem da empresa. E sabia que ele era parte disso. Mesmo sem querer. Mesmo tentando evitar. Ele era parte disso. Nos dias seguintes, Caio investigou. Usou os contatos que tinha. Descobriu que a empresa estava desesperada. As fotos de Lívia mostravam desmatamento ilegal. Se chegassem à mídia, seria um escândalo. Milhões em multas. Processos criminais. A empresa faria qualquer coisa para evitar isso. Eles vão atrás dela, disse Marcelo, um ex-colega que Caio confiava. Você conhece os métodos. Não vão parar até conseguir o que querem. Eu não posso deixar isso acontecer. Caio passou a mão no cabelo, frustrado. Ela não tem nada a ver com isso. Mas tem as fotos. Marcelo cruzou os braços, e isso é suficiente para eles. O que eu faço? Conta a verdade. Marcelo o encarou. É a única saída. Ela vai me odiar. Talvez, mas pelo menos vai estar viva. Caio sabia que Marcelo tinha razão, mas não conseguia. Não ainda. Primeiro precisava protegê-la. Depois, lidaria com as consequências. Contratou segurança privada. Discretamente. Colocou pessoas vigiando o apartamento dela. Rastreou o celular dela, com permissão, claro, dizendo que era para segurança. Lívia aceitou. Confiava nele. E essa confiança doía. Doía mais do que qualquer coisa. Uma noite eles estavam no sofá, assistindo um filme. Lívia encostada nele, confortável, segura. Caio? Você já mentiu para mim? O coração dele parou. Por que pergunta isso? Não sei. Ela brincava com os dedos dele. Às vezes sinto que você esconde algo, como se tivesse um peso nas costas. Caio fechou os olhos. Lívia,
Não precisa me contar se não quiser. Ela olhou para ele. Só quero que saiba que pode confiar em mim, com qualquer coisa. As palavras perfuraram. Caio a puxou para mais perto. Beijou a cabeça dela. Eu sei. Mas não contou. Porque era covarde. Porque tinha medo de perder a única coisa boa na vida dele. Porque era egoísta. Os dias continuaram. A empresa pressionava. Caio resistia. Lívia vivia alheia a tudo, fotografando, sonhando, amando. Até que uma tarde, tudo mudou. Lívia estava no estúdio, editando fotos. O celular tocou, número desconhecido de novo. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Senhorita Antunes, meu nome é Fernanda Costa. Sou jornalista investigativa. A voz era feminina, profissional. Gostaria de conversar sobre suas fotos do Vale do Ipê. Como você conseguiu meu número? Não importa. O que importa é que descobri algo. Algo sobre seu namorado. O sangue de Lívia gelou. Meu namorado? Caio Moretti. Ele trabalha para a Duarte em Associados, um escritório de advocacia corporativa especializado em encobrir escândalos ambientais. Isso não faz sentido. Ele trabalha com consultoria cultural. Fernanda riu. Amargo. É o que ele te disse? Senhorita Antunes, Caio Moretti não é consultor. Ele é advogado. E foi contratado especificamente para se aproximar de você, para conseguir suas fotos, para destruí-las. Lívia sentiu o chão sumir. Você está mentindo. Tenho provas, e-mails, contratos, tudo documentado. Pausa. Ele te usou, desde o primeiro dia, e você caiu direitinho. Por que você está me contando isso? Porque eu quero derrubar a empresa que ele defende, e suas fotos são a chave. Fernanda falou devagar. Mas não posso fazer isso se você as destruir, e sei que ele vai pedir, mais cedo ou mais tarde. Eu não acredito em você. Então pergunte a ele. O tom dela era desafiador. Pergunte quem ele realmente é e observe a cara dele quando mentir. A ligação cortou. Lívia ficou parada, o celular ainda na mão, o coração martelando, a mente correndo. Não pode ser verdade, pensou. Ele não faria isso. Mas uma semente de dúvida foi plantada e começou a crescer, rápido, tomando conta de tudo. Quando Caio chegou naquela noite, Lívia estava diferente, fria, distante. Oi, amor, tudo bem? Ele tentou beijá-la, ela desviou. Preciso te perguntar uma coisa. Claro. Ele franziu a testa. O que foi? Você trabalha com consultoria cultural, certo? Caio hesitou. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente. Sim. Por quê? Onde fica seu escritório? No centro. Lívia, o que está acontecendo? Me mostra. Ela cruzou os braços. Me leva lá amanhã. Eu... não posso. Tem sigilo profissional. Informações de clientes. Clientes? Ela deu um passo à frente. Que clientes? Me fala o nome de um. Caio recuou. A mente em pânico. Não posso revelar, são contratos confidenciais. Caio. A voz dela tremeu. Você está mentindo para mim? Silêncio. Os olhos dele diziam tudo. Ela viu. A culpa. O medo. A verdade. Meu Deus. Lívia recuou. É verdade. Lívia, eu posso explicar. Explica então, ela gritou, as lágrimas caindo. Explica quem você realmente é. Explica por que se aproximou de mim. Caio respirou fundo. Eu sou advogado. Trabalho para uma empresa que tem interesses no Vale do Ipê. E sim, fui contratado para conseguir suas fotos. As palavras caíram como bombas. Lívia cambaleou, segurou na parede. Desde o começo? Sim. Tudo foi mentira? Não. Ele se aproximou. No começo sim, mas depois... Sai. A voz dela saiu gelada. Sai da minha casa. Lívia, por favor. Sai! Ela gritou. Eu não quero mais ver você. Caio tentou tocar nela. Ela se afastou, como se o toque dele queimasse.
Tudo o que você disse era falso? Ela perguntou, a voz quebrada. Não. Meus sentimentos são reais, eu te amo. Não. Ela balançou a cabeça. Você não sabe o que é amor. Você mentiu até no olhar. E virou as costas. Entrou no quarto. Bateu a porta. Caio ficou parado, destruído, ouvindo ela chorar do outro lado, sabendo que havia perdido tudo. Os dias seguintes foram os piores da vida de Lívia. Não saía de casa, não comia direito, não trabalhava. Apenas existia, tentando processar a dor, a traição, a sensação de ter sido usada. Como eu fui tão idiota, pensava repetidamente. Como não vi? Marina visitava todos os dias, trazia comida, tentava animar, mas nada funcionava. Lívia estava quebrada, completamente. Ele mentiu sobre tudo, dizia, abraçando um travesseiro. Cada palavra, cada gesto, cada eu te amo, tudo mentira. Eu sei. Marina segurava a mão dela. E ele é um lixo por isso. O pior é que eu ainda sinto falta dele. Lívia chorava. Mesmo sabendo da verdade. Mesmo sabendo que me usou. Eu sinto falta. É normal. Você amava ele. Eu amava uma mentira. Lívia limpou as lágrimas. A pessoa que eu amava nunca existiu. Enquanto isso, Caio estava destruído também. Perdeu o apetite. Não dormia. Tentava trabalhar, mas não conseguia focar. A empresa o pressionava. Ele ignorava. Não ligava mais. Não importava mais. Moretti, você está nos colocando em risco, disse o chefe. Precisa fazer seu trabalho. Eu me demito, disse Caio. A voz sem emoção. O quê? Eu me demito. Não vou fazer isso com ela. Não vou destruir a vida dela por dinheiro. O chefe riu. Você acha que é tão simples? Você assinou um contrato. Tem cláusulas. Você não pode simplesmente sair. Processa. Caio se levantou. Faz o que quiser. Eu não vou ajudar vocês. E saiu. Bateu a porta. Sentindo-se livre pela primeira vez em meses, mas também vazio. Porque de que adiantava ser livre se havia perdido a única pessoa que importava? Tentou ligar para Lívia. Ela não atendia. Mandou mensagens. Ela bloqueou. Tentou ir até o apartamento. Ela não abriu a porta. Gritou do lado de fora que sentia muito, que amava ela de verdade, mas ela não respondeu. Eu mereço isso, pensou. Eu mereço cada segundo de dor. A empresa não ficou parada. Sem Caio, partiram para métodos mais agressivos. Contrataram hackers. Tentaram invadir o computador de Lívia, mas ela tinha backup, em nuvem, protegido. Depois tentaram suborná-la. Ofereceram dinheiro, muito dinheiro. Ela recusou. Essas fotos não estão à venda, disse ao telefone. E se chegarem perto de mim de novo, vou à polícia. Mas eles não pararam. Começaram a seguir ela. Carros estranhos parados na rua, pessoas observando. Lívia ficou apavorada. Chamou a polícia, mas sem provas concretas, não podiam fazer muito. Sancherita Antunes, sugiro que tenha cuidado, disse o policial. Essas empresas são perigosas quando acuadas. E o que eu faço? Guarda as provas. Não fica sozinha. E, se possível, torna as fotos públicas. Assim, não tem mais motivo para perseguir você. Lívia considerou, mas tinha medo. Medo das consequências. Medo de ser processada. Medo de acabar ferida. Foi quando Fernanda, a jornalista, apareceu de novo. Eu posso te ajudar, disse. Posso publicar as fotos, com sua permissão, claro, e te manter anônima. Eles não vão poder te tocar. E você? Não vai se meter em confusão? Fernanda sorriu. Eu me especializo em confusão e tenho uma equipe jurídica, sei me proteger. Lívia hesitou. Eu preciso pensar. Pensa rápido, porque cada dia que passa, eles ficam mais desesperados. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Naquela noite, Lívia olhou para as fotos no computador. Aquelas imagens que mudaram tudo. Árvores derrubadas.
Terra devastada, beleza destruída. Pensou nas consequências de torná-las públicas, nos processos, na exposição, no perigo. Mas também pensou nas árvores, nos animais, no futuro, e decidiu, ia publicar, ia fazer a coisa certa, não importava o custo. Mas antes precisava de ajuda. A ajuda de alguém que conhecesse o inimigo, alguém que trabalhasse por dentro. Precisava de Caio. A ideia a fez sentir enjoada, mas era a única opção. Pegou o celular, desbloqueou ele, digitou. Preciso falar com você. A resposta veio em segundos. Quando? Onde? Amanhã. Café na esquina do seu escritório, 12h. Eu vou estar lá. Lívia desligou o celular. O coração acelerado. Não sabia se conseguiria encará-lo. Não sabia se conseguiria não chorar. Mas precisava. Por ela. Pela verdade. Pelo que era certo. O dia seguinte chegou. Lívia se arrumou. Calça jeans. Blusa simples. Sem maquiagem. Cabelo preso. Queria parecer forte. Indiferente. Mesmo estando destruída por dentro. Chegou ao café. Caio já estava lá, sentado no canto. Magro, olheiras profundas, barba por fazer. Ele não estava bem. Ela quase sentiu pena. Quase. Ele se levantou quando a viu. Lívia. Caio. Ela sentou, manteve distância. Silêncio pesado. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Você está bem? Perguntou ele finalmente. Não. Direto. Mas não foi por isso que te chamei. Por que então? Preciso de informações sobre a empresa que você trabalhava. Ela se corrigiu. Fernanda me disse que você se demitiu. É verdade. Caio cruzou os dedos. Não podia mais fazer parte daquilo. Consciência pesada? Algo assim. Ele olhou nos olhos dela. Lívia, eu sei que você não acredita. Mas eu preciso dizer, eu sinto muito, por tudo, pela mentira, pela traição, por ter te machucado. Você sente mesmo? A voz dela saiu dura. Ou está só se sentindo mal porque foi pego? Eu sinto. Os olhos dele ficaram úmidos. Desde o dia que conheci você, cada mentira que disse doía. Cada vez que você confiava em mim, eu morria por dentro. Mas era covarde demais para contar a verdade. Covarde é pouco. Lívia cruzou os braços. Você me usou, me manipulou. Fingiu sentimentos para conseguir o que queria. No começo, sim. Caio se inclinou. Mas em algum momento parei de fingir. Em algum momento me apaixonei de verdade, e aí fiquei preso. Preso entre a mentira e a verdade. Entre o trabalho e você. E escolheu o trabalho. Não. Ele balançou a cabeça. Escolhi você. Por isso me demitiram. Por isso estou aqui, desempregado, queimado no mercado, sozinho. Quer que eu tenha pena? Não. Só quero que saiba a verdade. Mesmo que não mude nada. Lívia o estudou, procurando sinais de mentira. Mas tudo que viu foi dor. Genuína. Profunda. Eu vou publicar as fotos, disse ela. Com a ajuda da Fernanda. E preciso que você me conte tudo sobre a empresa. Quem são, o que fazem, como se protegem. Caio assentiu. Vou te contar. Tudo. E contou. Durante horas. Nomes, operações, esquemas. Tudo o que sabia. Lívia anotava, gravava, reunindo munição. Isso pode te destruir também, disse ela. Se usar essas informações contra eles, você vai ser processado. Pode perder tudo. Eu já perdi tudo. Caio olhou para ela. A única coisa que importava. Você. Lívia desviou o olhar. Não queria sentir. Não queria amolecer. Isso não muda nada entre a gente. Eu sei. Você me magoou de uma forma que não tem volta. Eu sei. Ele respirou fundo. Mas pelo menos deixa eu te ajudar nisso. Deixa eu fazer uma coisa certa. Ela hesitou. Depois assentiu. Tá bem. Os dois ficaram ali. Antigos amantes. Agora estranhos.
unidos apenas por um propósito: justiça. Mas debaixo da raiva, debaixo da dor, algo ainda pulsava, pequeno, teimoso, recusando-se a morrer. Amor. Ou os restos dele. Nas semanas seguintes, Lívia e Caio trabalharam juntos, mas a dinâmica era diferente, fria, profissional. Ela mal olhava para ele. Ele respeitava o espaço dela, mas a cada reunião, a tensão crescia. Fernanda coordenava tudo, verificava as informações que Caio fornecia, cruzava dados, construía o caso. Isso é ouro, dizia. Vamos destruir essa empresa. Mas a empresa não estava parada. Descobriram que Caio os traiu. Os processos começaram. Quebra de sigilo profissional, vazamento de informações confidenciais. Ele foi arrastado pelos tribunais, perdeu o apartamento, perdeu as economias, perdeu tudo. Você não precisa fazer isso, disse Lívia uma tarde. Os dois em um café barato, o único que ele podia pagar agora. Pode parar, fazer um acordo com eles. Não vou parar. Caio mexeu o café. Não até te manter segura. Eu não pedi para você se sacrificar por mim. Eu sei. Ele olhou para ela. Mas é a única forma de compensar o que fiz. Mesmo que seja pouco. Mesmo que não mude nada. Lívia suspirou. Não sabia mais o que sentir. Parte dela ainda o odiava. Mas outra parte via o sacrifício dele. Via como estava destruído. E sentia algo. Não amor. Mas algo. Marina não entendia. Você ainda fala com ele? Depois de tudo? Preciso. Lívia se defendia. Ele tem informações importantes. E só por isso? Marina a encarou. Ou tem algo mais? Não tem nada. Mas a voz dela não soou convincente. A verdade era complicada. Lívia tentava odiar Caio. Realmente tentava. Mas cada vez que o via, lembrava dos momentos bons, das risadas, das conversas, da forma como ele a fazia sentir, e ficava confusa. Porque como você separa a mentira da verdade quando tudo estava entrelaçado? Caio vivia um inferno particular. Sem emprego, sem dinheiro, sem perspectivas. Mas o pior era estar perto de Lívia e não poder tocá-la, ver ela e saber que a perdeu para sempre. Sentir o amor crescendo mesmo sabendo que era inútil. Por que você continua ajudando ela? Perguntou Marcelo. Você já fez sua parte, deu as informações. Pode ir embora, recomeçar. Não posso. Caio encostou na parede. Não até ter certeza de que ela está segura. Você ainda a ama. Sempre vou amar. Ele sorriu. Triste. Mesmo ela me odiando. Mesmo sem chance nenhuma. Eu vou amar ela até o fim. Isso é masoquismo? Talvez. Caio deu de ombros. Mas é tudo que me resta. A publicação das fotos foi marcada. Fernanda preparou tudo. Matéria completa. Provas documentadas, nomes expostos. Seria devastador para a empresa. Amanhã vai ao ar, disse Fernanda. Estão prontos? Lívia assentiu. Mas tinha medo. E se eles vierem atrás de mim? Vão tentar. Fernanda foi honesta. Mas temos proteção, advogados, segurança. Você vai ficar bem. E o Caio? Lívia perguntou antes de pensar. Depois se arrependeu. Fernanda olhou para ela, curiosa. Ele sabia dos riscos, fez sua escolha. Sim, ele fez. Por ela. E isso confundia tudo. Na noite anterior à publicação, Lívia não conseguia dormir. Olhava o teto, pensando em tudo. Na traição, no amor, na confusão. O celular vibrou. Mensagem de Caio. Sei que você não quer falar comigo, mas preciso dizer algo. Amanhã, quando tudo vier à tona, vai ficar perigoso. Promete que vai se cuidar? Por favor. Lívia olhou a mensagem, os dedos sobre o teclado. Queria responder, mas não sabia o que dizer. Então apenas digitou. Vou me cuidar. A resposta veio imediata. Obrigado.
E Lívia, eu sinto muito. Por tudo. Você merecia coisa melhor do que eu. As lágrimas vieram. Maldito. Por que ele tinha que ser assim? Por que tinha que ser covarde e corajoso ao mesmo tempo? Por que tinha que mentir, mas também sacrificar tudo? Por que você está fazendo isso? Digitou ela. Porque você me ensinou o que é amor verdadeiro. E amor verdadeiro não desiste, mesmo quando tudo está perdido. Lívia chorou, silenciosamente, segurando o celular, lendo e relendo, querendo acreditar, mas com medo. No dia seguinte, a matéria foi publicada. Explodiu. Manchetes em todos os jornais, trending topics nas redes sociais. A empresa foi exposta. Os crimes ambientais revelados. As pessoas responsáveis nomeadas. O caos começou. Processos, investigações, prisões. A empresa entrou em colapso. Os executivos correram. Alguns fugiram do país. Outros se entregaram. E Lívia estava no centro de tudo. Fotografias dela circulando, entrevistas pedidas. Ela se tornou símbolo, a fotógrafa corajosa que expôs a corrupção. Mas também se tornou alvo. Ameaças chegavam, e-mails, mensagens, pessoas dizendo que ia pagar, que ia se arrepender. Caio ficou ainda mais vigilante. Mesmo de longe observava. Garantia que ela estava segura. Pagou segurança privada com o pouco que tinha. Dormia pouco. Comia menos. Vivia apenas para protegê-la. Você precisa parar, disse Marcelo. Você está se matando. Não posso parar. Caio estava pálido, magro, doente. Se algo acontecer com ela por minha culpa, eu não vou aguentar. Não é sua culpa. Você tentou protegê-la desde o começo. Mas fui eu que a coloquei nessa situação. Caio encostou a cabeça na parede. Se eu não tivesse me aproximado, se eu não tivesse aceitado aquele trabalho, nada disso estaria acontecendo. Você não pode mudar o passado. Eu sei. Ele fechou os olhos. Mas posso tentar consertar o presente. Semanas passaram. A poeira começou a baixar. A empresa foi à falência. Os executivos processados. A área do Vale do IP protegida. Lívia foi condecorada. Recebeu prêmios. Seu trabalho foi reconhecido. Mas ela não se sentia vitoriosa. Se sentia vazia, porque no meio de tudo perdeu algo, ou alguém. Marina notou. Você está pensando nele. Não estou. Está sim, vejo na sua cara. Lívia suspirou. Ele sacrificou tudo, perdeu tudo, por mim. Porque se sentia culpado. Ou porque me amava de verdade. Lívia olhou para a amiga. Eu não sei mais o que pensar. Você ainda o ama? Lívia hesitou. Não sei. Parte de mim sim. Parte de mim não. É confuso. Então conversa com ele. De verdade. Sem raiva. Sem medo. Só honestidade. E se ele mentir de novo? E se não mentir? Marina segurou a mão dela. Você vai passar o resto da vida se perguntando, é isso que quer? Lívia não respondeu. Mas pensou muito. Pensou nele. Nas mentiras. Mas também no sacrifício. No amor. Na confusão de tudo. Talvez, apenas talvez, valesse a pena ouvir. Uma última vez. 3 meses após a publicação das fotos, Lívia recebeu um convite. Uma exposição de arte. Suas fotografias do Vale do IP seriam exibidas. Uma homenagem ao trabalho dela. À coragem dela. Ela hesitou em aceitar. Mas Marina insistiu. Você merece isso. Merece ser reconhecida. A exposição foi marcada em uma galeria chique em São Paulo. Lívia se arrumou com cuidado. Vestido simples. Cabelo solto. Maquiagem leve. Estava nervosa. Muitas pessoas importantes viriam. Jornalistas, ambientalistas, políticos. Mas ela não esperava que ele estivesse lá. Caio entrou no salão silenciosamente. Ficou no fundo, observando de longe. Estava diferente, mais magro, roupas simples, sem o terno elegante de antes. Mas os olhos eram os mesmos, intensos, cheios de emoção.
Lívia ouviu. O coração saltou. Parte dela quis correr. Outra parte quis se aproximar. Ficou paralisada, sem saber o que fazer. Ele não se aproximou. Apenas observava, como se estivesse lá só para vê-la, para ter certeza de que estava bem. Nada mais. A exposição começou. Lívia foi chamada para falar. Subiu ao pequeno palco improvisado. Agradeceu a todos. Falou sobre a importância da preservação ambiental, sobre o poder da fotografia, sobre a verdade. Enquanto falava, seus olhos procuravam ele. Caio ainda estava lá, no canto, sorrindo discretamente, orgulhoso. Quando desceu do palco, foi abordada por dezenas de pessoas. Parabéns, fotos, cartões de visita, propostas de trabalho. Ela sorria, agradecia, mas a mente estava em outro lugar. Uma hora depois, quando as pessoas começaram a ir embora, Lívia procurou Caio. Ele ainda estava lá, olhando as fotos na parede. Ela se aproximou devagar. Oi! Ele virou, surpreendido. Oi! Silêncio, pesado, carregado de tudo não dito. Não esperava te ver aqui, disse Lívia. Eu sei. Desculpa. Caio colocou as mãos nos bolsos. Só queria ver a exposição. Ver você sendo reconhecida. Não vim para incomodar. Você não está incomodando. Ela olhou para as fotos. O que achou? São incríveis. Sempre foram. Ele sorriu, triste. Você é incrível. Lívia sentiu algo se mexer no peito. Como você está? Sobrevivendo. Caio deu de ombros. Consegui um emprego, nada especial, mas paga as contas. E os processos? Ainda rolando, mas vou ficar bem. Ele olhou para ela. E você, como está? Bem. Lívia cruzou os braços. Ocupada. Muitas propostas de trabalho depois da exposição. Fico feliz por você. Mesmo? Sempre. Ele se aproximou um passo. Lívia, eu nunca quis nada além da sua felicidade. Mesmo quando tudo deu errado, mesmo quando estraguei tudo. Eu só queria que você fosse feliz. Ela sentiu as lágrimas chegando. Por que você veio? Porque eu precisava ver você. A voz dele saiu rouca. Uma última vez. Antes de sumir de vez da sua vida. Sumir? Sim. Caio respirou fundo. Eu sei que minha presença te machuca. Sei que cada vez que me vê, lembra da traição. Então eu vou embora. Vou para outra cidade. Recomeçar. Deixar você em paz. Eu não pedi isso. Eu sei. Mas é o que você precisa. Ele pegou algo do bolso. Um envelope. Estendeu para ela. Isso é para você. Lívia pegou, hesitante. O que é? Abra depois que eu sair. Caio sorriu. E Lívia, obrigado. Por tudo. Por me ensinar o que é amar de verdade. Por me fazer querer ser alguém melhor. Por existir. Ele virou para sair. Lívia segurou o braço dele. Espera. Caio parou, não virou. Abre o envelope, disse ela. Agora, na minha frente. Ele hesitou. Lívia. Abre. Caio virou. Olhou para ela. Depois para o envelope. Você abre. Lívia abriu. Dentro, papéis, documentos. Ela leu. Os olhos se arregalaram. O que é isso? Provas. Caio engoliu seco. Tudo que eu consegui contra a empresa. Gravações, e-mails, contratos. Estava guardando como seguro, para te proteger, caso eles viessem atrás de você de novo. Lívia olhou para os papéis, depois para ele. Isso te incrimina também. Eu sei. Você pode ir preso. Eu sei. Ele deu de ombros. Mas não importa. Desde que você fique segura. As lágrimas caíram. Por que você faria isso? Caio deu um passo à frente. Segurou o rosto dela delicadamente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque eu menti sobre tudo. A voz dele tremeu. Menos sobre te querer. As palavras perfuraram. Lívia sentiu o peito apertar. O coração acelerou. Olhou nos olhos dele, procurando mentiras, mas só encontrou verdade. Crua, dolorosa, real. Caio.
Você não precisa dizer nada. Ele soltou ela. Eu sei que não tem volta. Sei que destruí tudo. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava que sentisse. Que os sentimentos eram reais. Sempre foram. Lívia não conseguia falar. As emoções eram demais. Raiva, dor, confusão. Mas também algo mais. Algo que ela tentou enterrar, mas se recusava a morrer. Por que você não contou antes? Ela sussurrou. Por que esperou até agora? Porque era covarde. Caio sorriu, amargo. E tinha medo de te perder. Mas perdi do mesmo jeito. Então não faz mais diferença. Faz sim. Lívia limpou as lágrimas. Faz toda a diferença. Por quê? Porque... Ela respirou fundo. Porque eu também senti, no meio de tudo, no meio da mentira. Eu senti algo real, e isso me confunde, me machuca, me deixa perdida. Caio ficou parado, processando. Você sentiu? Sinto. Ela corrigiu. Mesmo não querendo, mesmo tentando esquecer. Eu sinto. O coração dele explodiu. Lívia. Mas não sei se isso é suficiente. Ela se afastou. Não sei se consigo confiar de novo. Não sei se consigo superar o que você fez. Eu entendo. Caio engoliu o nó na garganta. E não vou pedir para tentar. Só queria que soubesse a verdade, antes de eu ir embora. E se eu não quiser que você vá? Ele parou. O quê? E se eu quiser tentar? Lívia olhou para ele. Os olhos vermelhos. E se eu quiser ver se conseguimos consertar? Você tem certeza? A voz dele saiu hesitante, esperançosa, assustada. Não. Ela riu entre as lágrimas. Não tenho certeza de nada. Mas talvez a gente não precise de certeza. Talvez a gente só precise de honestidade, de verdade, de tempo. Caio deu um passo à frente, devagar. Eu vou passar o resto da vida compensando, provando que mudei, que sou diferente. Eu sei. Lívia tocou o rosto dele. E eu vou precisar de tempo, muito tempo, para processar, para perdoar, para confiar. Quanto tempo você precisar? Ele cobriu a mão dela com a dele. Eu vou estar aqui. Esperando. Os dois ficaram assim, tocando, chorando, sentindo. Ali, no meio da exposição vazia, rodeados pelas fotos que mudaram tudo, eles recomeçaram. Não era um final feliz. Ainda não. Era apenas um começo, incerto, assustador, mas real. Pela primeira vez em meses, ambos sentiram algo que haviam perdido. Esperança. Os meses seguintes foram difíceis. Lívia e Caio tentavam reconstruir. Mas não era fácil. A confiança estava quebrada. Cada palavra de Caio era questionada. Cada ação, analisada. Lívia não conseguia evitar. A dúvida estava sempre lá, como uma sombra. Você vai ficar quanto tempo no trabalho? Perguntava ela. Até às 6, por quê? Caio mostrava o celular. Quer que eu mande foto do ponto? Não precisa ser assim. Mas é assim. Ele suspirou. E eu entendo, realmente entendo. Ele era paciente, respondia todas as perguntas, mostrava onde estava, com quem. Abria o celular para ela ver, sem reclamar, porque sabia que mereceu. Sabia que ia levar tempo. Marina não aprovava. Você está se torturando, e torturando ele. Eu sei. Lívia mexia no café. Mas não consigo evitar. Cada vez que ele sai eu penso, será que está mentindo de novo? E está. Não, até agora não. Lívia suspirou. Mas o medo não vai embora. Então talvez vocês não devessem estar juntos. Talvez. Lívia olhou pela janela. Mas eu amo ele. Mesmo com tudo. Eu amo. E amava. Apesar da dor. Apesar da raiva. O amor teimoso se recusava a morrer. Caio também sofria. Não pela desconfiança, mas por ver Lívia assim, frágil, assustada, sabendo que ele causou isso. Eu estou destruindo ela de novo, disse a Marcelo. Talvez devesse deixar ela ir. Ou talvez devesse lutar.
Marcelo cruzou os braços. Você errou. Feio. Mas está tentando consertar. Isso tem que contar para algo. Conta? Caio riu sem humor. Porque não parece. Dá tempo. Marcelo bateu no ombro dele. Cicatrizes levam tempo para sarar. Enquanto isso, as provas que Caio entregou para Lívia estavam causando ondas. Fernanda, a jornalista, usou os documentos para uma segunda matéria. Ainda mais devastadora. Nomes de políticos envolvidos, esquemas de propina, corrupção sistêmica. A repercussão foi enorme. Investigações federais foram abertas. Pessoas poderosas começaram a cair. E o nome de Caio surgiu. Como o denunciante, o whistleblower que arriscou tudo para expor a verdade. Ele foi chamado para depor. Depois para testemunhar. O processo foi longo, exaustivo, mas necessário. Você entende que está se incriminando? Perguntou o promotor. Entendo. Caio estava calmo. Mas é o certo a fazer. Por quê? O que você ganha com isso? Caio pensou em Lívia, no sorriso dela, na forma como o olhava. Redenção. O julgamento foi marcado. Caio seria julgado por quebra de sigilo profissional. Poderia pegar anos de prisão, seus advogados tentaram fazer acordo. Mas ele recusou. Quero julgamento público, disse. Quero que todos saibam o que essa empresa fez. Lívia ficou apavorada. Você pode ir preso. Eu sei. E você não se importa? Eu me importo. Caio segurou as mãos dela. Mas não posso fugir das consequências. Não de novo. Isso é loucura? É coragem. Ele sorriu. Você me ensinou isso. A fazer o que é certo. Não importa o custo. As lágrimas dela caíram. Eu não quero te perder. Você não vai. Ele limpou as lágrimas. Não importa o que aconteça. Eu sempre vou estar aqui. De alguma forma. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas, curiosos. Lívia estava na primeira fila, Marina ao lado, as duas segurando as mãos. Caio entrou, terno simples, mas digno. Olhou para Lívia. Sorriu. Ela sorriu de volta, encorajando. O julgamento durou dias. Testemunhas foram chamadas. Provas apresentadas. A defesa argumentava que Caio agiu por interesse público, que expôs crimes maiores. A acusação argumentava que ele violou a lei, que traiu seus clientes. No último dia, Caio foi chamado para falar. Subiu ao banco, olhou para o júri, respirou fundo. Eu fiz o que fiz sabendo das consequências, começou. Violei o sigilo profissional, traí meus clientes. E não me arrependo. Murmúrios no tribunal. O juiz pediu silêncio. Mas não foi por coragem, foi por amor. Caio olhou para Lívia. Eu amava alguém. E coloquei ela em perigo. Por ganância, por covardia. E quando percebi o que tinha feito, tentei consertar. Do único jeito que sabia, dizendo a verdade. Ele pausou. Eu não sou herói. Sou um homem que errou, mas que escolheu fazer o certo, mesmo tarde, mesmo custando tudo. Porque algumas coisas valem mais que liberdade, valem mais que dinheiro, valem mais que carreira. Olhou para Lívia de novo. Valem uma vida inteira. Silêncio no tribunal. Até o juiz parecia comovido. A sentença veio uma semana depois. Caio foi considerado culpado. Mas por causa das circunstâncias atenuantes, recebeu pena reduzida. 1 ano de prisão, serviços comunitários e multa. Poderia ser pior, disse o advogado dele. Você teve sorte. Mas Caio não se sentia sortudo. Olhou para Lívia. Ela estava chorando. Ele sorriu. 1 ano. Depois eu volto. Eu vou te esperar. Ela segurou a mão dele através das grades. Você não precisa. Eu quero. Lívia apertou. 1 ano não é nada. Eu já esperei a vida toda por amor verdadeiro. Posso esperar mais 1 ano. Caio sentiu o peito explodir. Eu te amo. Eu também. Ela beijou a mão dele. E vou estar aqui, quando você sair, te esperando. Eles o levaram.
Lívia ficou, vendo ele ir, o coração partido, mas também cheio, porque pela primeira vez tinha certeza de que o amor deles era real, certeza de que valia a pena lutar, certeza de que iam conseguir. 1 ano. Era só isso. E depois recomeçariam, de verdade, sem mentiras, sem segredos, só amor. E valeria a pena, cada segundo de espera, cada lágrima derramada, cada momento de dor. Porque no final, o amor verdadeiro sempre vale a pena. 1 ano é muito tempo. E pouco tempo. Depende do que você está esperando. Para Lívia foi uma eternidade, mas também passou rápido. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. E de repente, o dia chegou. Dia da libertação de Caio. Lívia acordou cedo. Não conseguiu dormir direito a noite toda. Arrumou-se com cuidado, vestido simples, cabelo solto. O coração batia descompassado, nervosa, ansiosa, feliz. "Você está pronta?" perguntou Marina, que foi com ela. Mais do que nunca. A prisão ficava nos arredores da cidade. O caminho parecia mais longo do que era. Lívia olhava pela janela, pensando. No ano que passou, nas visitas semanais, nas cartas, nas conversas através do vidro. Caio mudou. Dentro da prisão teve tempo para pensar, para refletir, para se tornar melhor. Fez terapia, leu livros, escreveu. E toda semana via Lívia. A única razão para continuar. "Mais uma semana", dizia ela toda visita. "Mais uma semana", ele respondia, sorrindo. E agora finalmente chegou. Lívia estacionou em frente à prisão. Saiu do carro. O sol batia forte. Ela protegeu os olhos. Olhou para os portões, esperando. Às 9 da manhã o portão se abriu. Caio saiu. Roupa simples. Uma mochila pequena. Mas o sorriso era enorme. Lívia correu. Ele abriu os braços. Eles se encontraram no meio. O abraço foi forte, desesperado, cheio de tudo que sentiu durante o ano. Ela chorava. Ele chorava. Não se soltavam. "Você veio", murmurou Caio contra o cabelo dela. "Claro que vim." Lívia riu entre as lágrimas. "Eu prometi." Ele se afastou. Segurou o rosto dela. Olhou nos olhos dela. 1 ano. 1 ano. Ela sorriu. Acabou. Acabou. Ele a beijou. Pela primeira vez em 1 ano. E foi como voltar para casa. Marina esperava no carro. Deixou os dois terem seu momento. Quando finalmente se separaram, Caio acenou para ela. "Obrigado por cuidar dela." Ela não precisou. Marina sorriu. "Ela é forte." "Eu sei." Caio olhou para Lívia. "Sempre soube." Os 3 foram para um café. O primeiro café de Caio em liberdade. Ele pediu um cappuccino. Tomou devagar, saboreando. "Melhor que eu lembrava", disse. Lívia riu. "É só café." "Não, é liberdade." Ele segurou a mão dela. "Liberdade com você." Marina eventualmente foi embora. Deixou os dois sozinhos. Eles ficaram no café, conversando, rindo, reconectando. "E agora?" perguntou Lívia. "Quais são seus planos?" "Reconstruir." Caio deu de ombros. "Consegui um emprego, nada especial, mas é honesto. Vou trabalhar como consultor ambiental." "Consultor ambiental?" Lívia sorriu. Irônico. "É proposital." Ele sorriu de volta. "Quero consertar o que ajudei a destruir." "Eu acho lindo." "E você?" Caio perguntou. "Como está o trabalho?" "Bem. Muito bem, na verdade." Os olhos dela brilharam. "Tenho uma exposição internacional marcada. Paris. Em 3 meses." "Paris?" Ele se animou. "Lívia, isso é incrível." "Eu sei." Ela mordeu o lábio. "E eu queria que você fosse comigo." Caio parou. "Sério?" "Sério." Ela segurou as mãos dele. "Se você quiser, claro, sem pressão."
Eu quero. Ele apertou. Mais do que tudo. Os meses seguintes foram mágicos. Caio se adaptou à vida fora da prisão. O trabalho novo era desafiador, mas gratificante. Lívia continuou fotografando. Seu trabalho ganhava cada vez mais reconhecimento. E eles? Eles estavam felizes. Realmente felizes. Sem mentiras. Sem segredos. Apenas amor. Verdadeiro. Profundo. Real. Você ainda desconfia de mim? Perguntou Caio uma noite, os dois deitados no sofá. Lívia pensou. Às vezes. Mas menos. Muito menos. E o suficiente? É progresso. Ela beijou ele. E isso é o que importa. A viagem para Paris chegou. Lívia estava nervosa. Caio estava empolgado. Era a primeira viagem deles juntos. Um recomeço. Simbólico. A exposição foi um sucesso. Críticos elogiaram. Colecionadores compraram. Lívia estava radiante. E Caio, ao lado dela, orgulhoso. Na última noite em Paris, eles caminharam pelas margens do Sena. A Torre Eiffel brilhava ao longe. O ar estava fresco. Lívia encostou nele. Obrigada. Por quê? Caio perguntou. Por não desistir, por lutar, por provar que mudou. Obrigado a você. Ele parou. Virou para ela. Por me dar uma segunda chance. Por acreditar. Por amar. Lívia sorriu. Eu ainda te amo. Você sabia? Eu sei. Caio se ajoelhou. Lívia parou de respirar. O que você está fazendo? Ele tirou uma caixinha do bolso. Simples. Pequena. Abriu. Um anel. Delicado. Bonito. Lívia Antunes. Eu comecei nossa história com mentiras. Mas quero terminar com verdade. Verdade de que você é a melhor coisa que me aconteceu. Verdade de que eu te amo mais do que qualquer coisa. Verdade de que quero passar o resto da vida provando que mereço você. As lágrimas dela caíram. Caio, casa comigo? Ele sorriu, nervoso, esperançoso. E me deixa passar o resto da vida te amando? Lívia não hesitou. Sim. Caio se levantou, colocou o anel nela, a beijou. E ao redor, pessoas aplaudiram. Mas eles não notaram. Estavam em seu próprio mundo. Um mundo onde o amor venceu, onde a verdade triunfou. Onde duas pessoas imperfeitas encontraram perfeição um no outro. 6 meses depois, casaram. Cerimônia pequena. Só os mais próximos. Marina foi madrinha. Marcelo, padrinho. Foi simples, mas lindo. Você ainda vê mentira quando olha para mim? Perguntou Caio durante a cerimônia. Lívia sorriu. Tocou o rosto dele. Vejo verdade onde você aprendeu a sentir. E beijaram, selando não só o casamento, mas a jornada, a transformação, o amor que nasceu da mentira, mas se tornou a coisa mais verdadeira que já sentiram. Anos depois, Lívia olhava para o marido, dormindo ao lado dela. As marcas do tempo começando a aparecer, mas ainda lindo, ainda dele. Você se arrepende? Ele perguntou acordando, como se sentisse ela olhando. De quê? De me dar uma segunda chance. Lívia sorriu. Nunca. Mesmo com tudo? Especialmente com tudo. Ela beijou ele. Porque tudo nos trouxe aqui, e aqui é perfeito. Caio a abraçou. Eu te amo. Eu também. Ela encostou nele. Para sempre. E foi para sempre. Não um para sempre de conto de fadas, mas um para sempre real. Com desafios, com brigas, com reconciliações, mas sempre com amor. Sempre com verdade. Sempre juntos. Porque às vezes o amor começa com mentiras. Mas quando é real, quando é verdadeiro, se transforma em algo impossível de quebrar. Algo eterno. Algo que vale cada lágrima, cada dor, cada momento difícil. E eles provaram isso, todos os dias, com cada gesto, com cada palavra, com cada olhar. O coração pode errar nas palavras, mas nunca nas intenções. E as intenções deles sempre foram amor. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários.
Você acredita em segundas chances? Você conseguiria perdoar uma mentira se o amor fosse verdadeiro? Deixe a sua opinião aqui embaixo. E não esquece de compartilhar essa história com alguém que precisa acreditar que o amor pode transformar. Até a próxima!